Eu fico quietinha, mas eu... Então, bom dia, né? Estamos aí mais uma sexta-feira, acho que é a nossa terça sexta-feira, ou segunda, terça, eu acho. Gente, esse encontro da sexta-feira, ele é para a gente resolver algumas questões do grupo. Quem puder ter ali uma solução ou indicar alguma coisa, sexta-feira é para isso. E também, aproveitando, né, a gente vai, tudo é um experimento. E esse mês de janeiro vai ser assim. Esse mês de janeiro a gente tem encontros no domingo, quarta, quinta e sexta. E daí, na nossa primeira reunião de fevereiro, em domingo, a gente reajusta para ver se vai ficar todos esses dias, esses encontros, ou se nós vamos reduzir aí e ficar pelo menos um no mês, um na semana, enfim, tá bom? Vai depender do fôlego do grupo e o que o grupo decidir. Mas hoje, no grupo foi colocado um tema que é como que as pessoas se organizam e depois se assoberbam e não conseguem ir para frente. Então, chega início de ano, a gente começa ali com fôlego total, né? Faz planos, faz um monte de coisa, esse ano vai, 2025 vai ser diferente, esse ano vou fazer o que eu nunca fiz. Então, isso é até uma coisa natural de todo mundo, né? De toda mudança de ciclo, a pessoa renova as energias, faz um balanço meio que automático do ano e viu que geralmente não fez quase nada daquilo que planejou. E daí começa o ano assim, né? E foi assim também que o nosso grupo começou, com essa balanço e esse início e essa vontade de fazer. Então, como que isso acontece? Na natureza humana, a gente faz isso, a gente tem vontade, tem mudanças de ciclos, vem essa vontade toda, e daí começa o ano e. Deixa eu ver se essa cabeça não está funcionando. Começa o ano e ele não acontece. Então, o que acontece na nossa vida? A gente tem um movimento. Parece que é a Gucci, né? Tem um movimento assim. Então, nós ficamos aqui no meio e tudo, nossos pensamentos, nossas ações, ele fica aqui girando, ó. Então, passa um ano, a gente vem um ano e fala, esse ano, aqui, ó, aqui é a passagem do tempo, ó. Daí aqui a gente está bem no ano, ó, passagem do ano. Daí fala assim, nossa, não deu, não consegui, aquilo que eu planejei lá no início não aconteceu. Então, o que que eu vou fazer agora? Esse ano vai, esse ano eu vou fazer. Só que você está aqui dentro. Então, o que que vai acontecer? Esse ano vai ser igual. Não vai acontecer nada. Você vai andar com as mesmas coisas. Não vai acontecer nada. E o que que precisa fazer para acontecer? Bom, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para que aconteça, né? Primeira coisa é você criar uma lista das coisas que você quer. Então, você tem que criar uma lista, se vocês quiserem criar, Thaís e Ana, uma lista de 25 coisas que vocês querem fazer, que são importantes para você. Então, você pega essa lista e faz, tá? 25, 11. Então, vocês vão fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coisas. Então, por exemplo, eu quero esse ano cuidar do meu corpo. Esse ano eu vou emagrecer. Eu quero esse ano mudar de casa. Esse ano eu quero ter uma outra fonte de renda. Esse ano eu quero colocar meu produto na internet. Eu preciso com a fonte de renda. Esse ano eu quero aprender inglês. Esse ano eu quero. Fala aí, Thaís. Esse ano eu quero Viajar, fazer uma viagem. fazer uma viagem com meu marido. A gente faz sempre que faz a lua de mel. Pelo menos uma semana lá, a gente vai ficar juntos, né? Vai fazer uma viagem. Esse ano eu vou pela primeira vez para o exterior. Esse ano eu vou visitar meus pais que eu não visito há sei lá quantos anos. Esse ano. Então, você vai fazer uma lista de 25 coisas que você quer fazer.
Coisas que estão aqui, ó. Lá, lembra que eu fiz aquele desenho? Que estão aqui? Está aqui na sua psicosfera, que você sabe que você quer, que você vai fazer. Então, você faz essa lista. Depois que você fizer essa lista, você risca 22 coisas. E fica só com 3. O resto você risca. Não quer dizer que você não vai fazer, mas você não vai fazer esse ano. É pra você dar foco, né? Por quê? Porque não tem tempo hábil para a gente fazer tudo. Então, às vezes, a gente quer resolver uma vida em um ano, né? Apesar do Pablo fala 10 em um, então isso é possível, mas você tem que focar em alguma coisa. Porque quando Sim. você começa algo, é uma semente. Então, quando eu vou aprender inglês, é uma semente. Quando eu vou ter uma outra fonte de renda, é uma semente. Quando eu vou viajar, tirar uma semana para ficar com meu marido, é uma semente. Então, tudo aquilo são ideias. Você ainda não tem aquilo realizado, você não tem aquilo real ainda, está no campo das ideias. Então, Então, você tem, vamos supor, 25 sementes ali. Você pode plantar todas e começar todas. Só Sim. que essas sementes, elas vão crescendo. Elas viram um brotinho, daí você consegue dar água, depois elas viram uma arvorezinha. Então, você não consegue cuidar de 25 plantas ao mesmo tempo, mais as coisas que você faz. Então, algumas vão ficar pelo caminho, algumas vão começar e você vai matá-las, porque elas vão precisar de adubo, elas vão precisar ser mudadas de lugar, elas vão precisar ser plantadas num terreno. Então, toda ideia, ela começa numa semente, mas precisa de várias ações para que ela cresça e vire uma árvore e dê frutos. Então, você escolhe 3 que você quer fazer esse ano e faz. Todas as outras você deixa para um próximo análise. Por exemplo, Kátia, mas é simples, eu vou tirar uma semana para ficar com meu marido. Não é tão simples, porque você vai ter que achar isso na agenda. Provavelmente, se vocês não fizeram até agora, vocês não vão fazer, porque não conseguiram, porque não tem tempo. Um tempo na agenda, horário dos dois, vão ter que organizar as finanças, comprar esse pacote ou começar já a pagar, reservar, ver a data, ver o lugar, ver passagem, ver tudo, né? Esse ano eu vou ter uma outra fonte de renda. Você vai ter que estudar para ver sua fonte de renda, você vai ter que ter um horário ali todo dia, você vai enfrentar seus desafios, né? Se de repente você vai para a internet, o desafio de falar em público, daí você vai ter que achar uma solução para falar em público. Então, provavelmente você vai ter que ver um curso, você vai ter que pesquisar, você vai ter que treinar. Então, para você atingir algo, ele não é retilíneo, ele precisa de várias coisas que você não sabe ainda, por isso que você não faz. Então, voltando aqui para o campo da. Então, aqui eu estou com as 25 coisas. Então, o que, que eu faço? Eu risco várias e eu tomo a decisão de 3 só. Então, 3 vai fazer com que eu saia daqui e tenha um rumo, um foco. Então, meu tempo, minha mente vai ser com aquelas 3 coisas. E depois que eu faço isso, eu vou fazer um planejamento real. Quanto tempo eu vou me dedicar para que isso aconteça? 1 hora por dia, um horário na semana, o que eu vou fazer? Quais são os passos que eu tenho que dar para que aquilo aconteça? Daí, se eu quero ter uma outra fonte de renda, eu vou ter que ver quem faz, como que faz. Eu vou ter que ter um horário ali na minha agenda para acontecer aquilo. O que que eu vou deixar para trás da minha agenda que vai fazer com que eu atinja onde eu quero? Mesmo os horários que eu não estou fazendo nada. Mas esse horário, sei lá, 6 da manhã ou 6 horas da tarde, eu chego em casa, eu não estou fazendo nada. Ele não é um horário vago, ele é um horário que está ocupado com o nada, porque as pessoas precisam dar um tempo da cabeça, relaxar, trocar de função, entender sobre como a nossa mente funciona, para não chegar e falar assim, não, 6 horas eu vou acordar, 7 horas daí eu já vou estudar, fazer aquele projeto,
8 horas eu já vou fazer outro. Não vai. A mente, ela não funciona assim, né? Não é máquina, você aperta um botão. Demora para você trazer essas memórias, para você entrar naquele assunto. Então, a relação que a gente tem com o tempo, e existe um gap entre como eu funciono e como eu gostaria que funcionasse. E daí não dá certo. Daí gera frustração, daí vem os bloqueios, daí você não consegue, porque você não tem a visão clara de onde você quer chegar. Então, quando você decide essas três coisas dentre as 25, você tem a clareza de onde você quer chegar. Dezembro de 2025, eu vou ter uma outra fonte de renda. De quantos? De 1.000, de 2, de 10? Tem que ter essa clareza. Vou estar viajando com o meu marido e vou estar aprendendo uma outra língua, por exemplo. Já vou ter aprendido outra língua. Quanto que você quer? Qual língua? Qual nível de fluência? Você tem que fazer isso. Aonde que você vai com seu marido? Na cidade mesmo, na cidade vizinha, vai para outro país? Então, você tem que ter um nível de detalhismo. Ah, não sei, tanto faz para qualquer lugar. Você não vai. Então, quando você decide as três, você decide o que você quer no final, para você saber onde você quer chegar. Porque ao longo do caminho você tem que metrificar. Peraí, Sim, se eu tenho que juntar 10.000 para minha viagem, então quer dizer que eu tenho que pegar esses 10.000 e dividir por 12. Então, a cada mês eu tenho que ter um valor ali. Tem que ser realista esse processo. Se eu quero outra fonte de renda, eu tenho que saber quais fontes de renda. Então, o primeiro mês eu vou pesquisar sobre, o segundo eu vou fazer um outro movimento, mas você tem que ter o caminho organizado. E o mais importante é o porquê que você quer isso. Por que que você quer aquilo que você escolheu? Porque se você não tiver um porquê claro, o primeiro obstáculo você vai parar. Se você vai no final do ano viajar com seu marido e você está guardando um dinheiro, daí chega assim no meio do ano, acontece alguma coisa que saiu das finanças, você fala, cara, eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou pagar. Pronto, já foi embora. Mas se você tem um porquê claro, porque se não fizer isso, meu casamento vai ficar abalado, a gente já está precisando disso, isso para mim é importante. Por causa, daí você vai os porquês, porque eu quero renovar, blá, blá, blá. Você chega no quinto porquê, e daí você fala, deu um problema lá, você precisou do dinheiro. Você fala, não vou usar. Isso para mim é importante. Você vai lembrar dos seus porquês. Então, entra começar uma viagem, que é uma viagem. A gente vai viajar de janeiro até dezembro, com uma rota. Se a gente não tiver um passo a passo, uma coisa clara, por que que eu estou indo para aquele caminho, a gente desvia no meio do caminho. Por desvia exemplo, fácil. se eu vou daqui para São Paulo, eu pego o carro e vou para São Paulo, lá na casa da Thaís e da Ana, né? A gente marcou, nós vamos ter um evento lá. Então, eu sei o lugar que eu sei o que eu vou fazer lá e tem pessoas me esperando. Daí eu pego um carro. E eu tenho que chegar lá em dezembro. Mas aí, no meio do caminho, eu conheço uma outra pessoa que fala assim, nossa, Kátia, mas você sabe que em Minas está tendo um movimento legal? Ah, que bacana. Você não quer ir para lá? Eu falei, não, mas eu já marquei com a Thaís. Não, mas lá você vê, é imenso, é grande. Ah, você pode ir para Minas, depois vai para São Paulo. Ah, legal, então eu vou para Minas primeiro, depois eu vou para Minas, daí lá em Minas eu vou. Achei bacana montar uma pizzaria, vou montar. E, você entendeu? Nunca vou chegar a São Paulo. Eu não tenho meta clara, sabe? E a Thaís e a Ana, como eles ficaram me esperando, eles vão tomar outro rumo. Eles vão ficar esperando 1 ano, 2, 3, 4, 10 eu chegar. Eles vão para outro lugar. Eles vão arrumar com outras conexões, entende? Então, é assim a nossa vida. A gente fica mudando, porque não tem clareza onde que é. Então, isso quer dizer que acho que não tem mudança? Sim, tem mudança. Mas eu tenho que avaliar as mudanças. Por exemplo, eu posso ter a mudança, vou, final do ano, com meu marido para Campos do Jordão. Nunca isso, por exemplo.
Mas aí você está guardando seu dinheiro e daí vem alguém que você conhece, te dá uma bonificação e fala, olha, vou te dar de presente, com esse dinheiro que você vai pagar para Santos do Jordão, a empresa está fazendo uma promoção e você pode ir para Paris. O que você acha? É um upgrade. Claro que você vai. Não, eu tenho que ir para Campos do Jordão. Não, eu vou. Mas você vai, analisa, né? Você vai analisar. Você vai ter que ter passaporte. Provavelmente a viagem vai ter que ser maior, mas a viagem vai ter que ser de 15 dias, Thaís. Você vai olhar o clima, Paris, final do ano é frio. Então, não tem roupa do Brasil que você vai levar. Você vai ter que chegar lá e comprar. Então, você vai analisar, daí você vai começar a pesquisar e se preparar para ir para Paris. Não, eu não consigo esse ano, porque eu só tenho uma semana, mas eu vou me programar para o ano que vem. Então, quer dizer, mas se você não está sabendo, o ano começa daquele turbulhão. Vai acabar o ano igual ou pior. Não tem jeito. É matemática. Então, quando a gente desconhece a forma como que a gente faz, como que acontece aqui dentro da nossa mente, vai ficar igual. Então, escolher e tomar uma decisão É uma é, decisão. é uma decisão que significa que você vai cortar as outras coisas. E aqui no grupo é a mesma coisa. Às vezes a gente assume muita coisa. Eu sou dessa, que eu tenho que sempre ficar tirando depois. Esse ano eu decidi que eu vou fazer de tudo, tudo que tiver ao meu alcance, todo o possível, né? E a gente já teve uma ideia aqui, né? Eu vou prosperar no digital, do jeito que precisa ser, Uhum. sabe? Com uma fonte de renda recorrente e que eu tenha liberdade financeira, de espaço, de localidade, de Ai, o meu é isso aí. movimentação. Então, esse é meu foco. O meu E com também. aquilo que eu vi, que é o que eu tenho estudado com o Pablo, você tem que ter pessoas que estão fazendo também. Por isso que montei o grupo, com o ensinamento de quem já fez. Então, talvez, daí agora a gente vai fazer nessa primeira parada, nesse mês de janeiro, tomar uma decisão. Ai, Kátia, então pode ser que de repente o grupo acá? Pode ser que vire só de 3 e a gente vai para outro canto. Entendeu? Não sei, a gente está avaliando, a gente está no. Mas eu estou nessa rota. Essa rota, às vezes eu vou Posso te descobrir falar logo uma ali. coisa? Pode falar. Eu lembrei de um livro que eu ganhei que a gente fala da bagagem, para você se livrar de bagagens excessivas. Às vezes, carregar um grupo com um monte de gente que não quer saber de nada é como se fosse uma bagagem excessiva. Não Concordo. é também? Porque olha quanto conteúdo você está disponibilizando, quanta coisa de valor você está transbordando e assim, a cachoeira está acontecendo, o transbordo está acontecendo e as pessoas que não estão recebendo. Não é sobre você, é sobre quem não está tendo comprometimento, Então, mas porque assim, não é sabe, fácil para Ana, ninguém, no, no, é no, desafiador para todos. então, mas não existe. Aí eu trago outra coisa, que não existe. Tudo isso que eu estou fazendo está fazendo com que eu aprenda. Sim, Então, o aprendizado é meu. Sim, Porque esse movimento, quando eu estou nesse movimento, eu sei que ele vai me conectar a pessoas que estão nesse movimento, né? Então vai acontecer. Então eu tenho que acreditar no processo. Porque quando a gente aprende lá no Pablo, que você pega as fontes, você vem as fontes, você transborda, não importa quem vai pegar, importa que você tem que continuar, porque você são duas vai coisas, chegar né? no mar. Nós vamos O chegar meu no mar. transbordo. São duas coisas. Um é o sim, transbordo, acredito. que aí você transborda, você não. Independente para quem. Quem quiser pegar, pegou. E a outra é o ecossistema do seguir junto lá, de prosperar, de estar interessado em seguir, né, nesse caminho aí, que nem você falou. Para mim também foi uma decisão que eu tomei. O dia que eu assisti um vídeo lá de uma moça que estava falando sobre a parte de trabalhar no social media, que ela falou das 3 liberdades, quando você falou, eu lembrei. Eu falei, gente, é isso aí que eu quero para mim.
É isso que eu quero, né? E eu tô em busca disso. Vai demorar, às vezes pode demorar um pouco, mas vai chegar uma hora que a gente vai descobrir. Vamos acessar essa Tem uma chave aí. coisa que é uma história que é bem legal, que é assim, ó, um cientista, eu não sei de onde que cai essas histórias para mim. O cientista foi numa tribo indígena, bem remota, escreveu um texto jornalístico, porque essa tribo, eles tinham a crença de que se eles dançavam, se eles entrassem numa dança, chovia. Então, eles começavam a dançar para chover, porque era muita seca, tal, mas essa tribo, quando eles começavam essa dança, chovia. E daí esse cara foi lá, falou, vou aprender o que que tem isso, como assim? Não tem nada a ver a relação de dançar e fazer chuva, né? Se precisar. Daí ele foi. Daí quando ele chegou lá, ele falou, conversou lá com o cacique falou, então, nós vamos dançar para chover. Daí o jornalista falou assim, tá bom, vou ficar aqui com vocês. Vem dançar junto. Ele começou a dançar. Dançar, 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 dançar. E dançar, dançar, dançar. Ia trocando índio e violão e dançar, dançar. Daí o cara falou assim: vocês vão dançar até quando? Daí falou: até chover. Deixa eu ver. Então, eu vou fazer até chover, até acontecer. E todo esse movimento, Ana, é o meu caminhar, a minha experiência, sabe? E a decisão dos passos são meus. As pessoas que eu vou encontrar no meio do caminho são decisões das pessoas. E, de repente, tem essa afinidade, né? A gente se afiniza com pessoas de pensamento, de energia, de frequência. E essas pessoas vão juntando nesse ecossistema. E, de repente, eu vou indo e aí entro, em vez de eu, a partir de mim ter esse ecossistema, a partir da minha pessoa, a partir de nós três aqui, a gente se conecta no nosso sistema maior. Então, eu penso que está tudo bem. As pessoas certas chegam no momento certo, né? Sim, e até já tem muitas pessoas que chegaram e tá tudo bem, mas é que eu digo assim, eu às vezes, eu tô me colocando às vezes no seu lugar, não deveria, né? Porque tem um empenho, tem um esforço. O que eu quero dizer é que o tempo é igual para todos, é questão de prioridades, né? E assim, a gente quer que todos acompanhem, quer que todos façam da mesma maneira, mas eu sei, não é bem assim que funciona. E o processo, ele tem esses altos e baixos, é natural que aconteça tudo isso. Mas tá tudo bem. Só foi Eu assim entendi. uma percepção, É, porque às vezes você quer que todos acompanhem do mesmo jeito, quer que todos tenham o mesmo empenho, mas cada um tem suas prioridades, suas escolhas, porque tudo é escolha, Kátia, porque eu é, poderia agora não estar aqui. é. Então Então, é isso que eu quero dizer às vezes, a gente tem escolhas, né? sim, Então é isso. mas assim, eu penso que cada um tá no seu momento de turbilhão, sabe? E assim, o que eu busco aqui no grupo é pessoas que têm a mesma frequência e que querem a mesma coisa que eu. Então, se eu não achei, eu estou buscando em outros lugares também. E o fato de ter a oportunidade, que me dá a oportunidade aqui no grupo de transbordar, já tá bom, porque é uma oportunidade de transbordo, sabe? O transbordar, para mim, quando eu falo sobre um assunto, ele é muito, para mim, acrescenta muito, porque eu me ouço falar, minha mente ouve eu falar. Então, eu Uhum. reforço aquele conhecimento em mim. Agora, é claro que eu vou continuar buscando parceria, parceiros, né? Mas se esse grupo é um grupo de transbordo também, tá bom também, né? Porque a gente vai plantando na vida das pessoas e tá tudo ótimo, tá tudo bem. Eu queria aprender com esse grupo, sabe? Mas eu vou É, aprender. Quarta-feira que vem a gente já vai ter essa aula aí com a Thaís sobre ai, eu tô esse até preocupada, porque funil. assim, eu tô estudando ainda esse assunto, né? Aí, Mas tipo o pouco assim, que você já estudou, Thaís, é, já tá ajuda bom. muito, porque está todo mundo estudando. Então, quando você vem com um código, com um detalhe,
de repente fala, cara, eu não tinha pensado, essa pecinha que eu não tinha. Uhum. Então, isso é muito Tá bom. rico, sabe? Então, quarta-feira que vem a gente tem aí a Thaís, sabe, Ana? E Beleza. você também, você pode vir daqui a pouco, tem muita coisa que a gente sabe que acho que o outro não sabe, mas é um mapa de cada um é muito rico. Sim. Ontem era 9 da noite, eu e a Ana, 9h30 da noite, a gente estava reunida, né, Ana, presencialmente, pensando, tem soluções, né, para alguns problemas lá Sim. É, e deixa eu perguntar, Kátia, você assistiu, eu sei que a Ana está assistindo, o filme da semana? não assisti ainda. Qual que é o Ah, nome então tem a mesmo? ver, a Grande Virada, Eu acho que eu do já Jerry assisti esse Maguire. filme, mas É, você já eu quero assistir de assistiu. Eu novo. já assisti, mas eu não lembrava detalhes. Só que agora eu tô Me fala assistindo. do filme A sobre o gente que fica observando os detalhes, muda um pouco a muda, né? maneira de Muda. como. Bastante. É, ele é um cara que ele, você viu, ele um belo dia um menininho, né, falou um negócio pra ele, é, uma coisa assim que talvez nenhum adulto faria, mas tipo assim, aí ele acordou pro tipo de trabalho que ele estava fazendo, né? Que ele era um agente Esse trecho, esportivo, sim, né? esse trecho do filme me lembrou uma situação assim, ó. Uma vez eu assisti uma live, eu não me lembro com quem, que a pessoa falava nessa live assim, que a vida ela nos dá feedback o tempo todo. Diz que durante o dia a vida dá feedback pra gente o tempo todo. É a gente que às vezes não está aberto a perceber esses pequenos Não detalhes que, percebe. que a vida nos oferece. É Isso. interessante isso. E aí, o que aconteceu? Ele chutou o balde e acabou sendo demitido. Tipo assim, ele perdeu todo aquele glamour que ele tinha, né? Mas aí agora ele tá comendo o pão que o diabo amassou, como se diz, né? E assim, eu tô curiosa agora, porque chama a grande virada, né? Então agora ele tá correndo atrás de virar essa chave aí, de voltar a ser o que ele era antes, tal, só que com um pensamento diferente, sem se aproveitar das pessoas, da saúde delas, tudo isso. Então, eu estou fazendo esse contexto com a gente, dessa grande virada. O que eu fico me pensando, né? Eu falo, gente, mas por exemplo, o que o Pablo Marçal, não sei se vocês sabem, se vocês soubessem, vocês me falam. Qual que foi a virada mesmo do Pablo Marçal? O que ele fez? Foi um livro que ele escreveu primeiro? Foi um evento que ele fez? Eu sei que ele começou com as lives, né? Então, assim, alguma coisa que ele, ou foi a insistência dele durante o tempo, foi, até que uma hora alguém gostou e ele também falou que deu consultoria, ele fez muita coisa, não foi uma coisa só. Então, talvez a gente pegar esses códigos aí de quem virou, o como que Olha, virou. o Eu acho que foi uma que sequência de processos. o que acontece, que eu vejo ali, né? Eu não sei se essa é a resposta, mas ele tinha uma vontade muito grande de prosperar, né? Ele tinha essa coisa dele, tanto é que quando ele casou com a Carol, ele fez essa promessa para ela. Então ele tinha algo que queimava dentro dele, né? E ele tinha essa conexão da parte de espiritualidade, a conexão dele, né? Ali dessas experiências. Ele fez constância, 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 constância. Então, a gente vê o Thiago Rocha também, constância, constância. Quantas lives ele deu que tinha uma, duas pessoas, nenhuma, né? Então, eu não fico, de verdade, gente, eu não fico chateada às vezes quando não tem. Eu faço live sozinha quando não tem, sabe, ninguém. Porque eu sei que eu estou trabalhando a minha constância. A única diferença é que esse grupo, o meu foco para esse grupo é a busca dos pares, né? Mas em termos de live, eu faço muita. E às vezes não tem ninguém, às vezes chega um. Eu tenho vários grupos de emagrecer e tudo mais. Uma coisa Você que já você fez fala, collab? já fiz collab, já fiz já fiz collab. Então, esse ano, como eu fiz collab muito no primeiro ano, no segundo ano eu fiquei mais aprofundando, e no terceiro, agora esse ano de novo, eu tô vendo as possibilidades de achar esse meu grupo, sabe? Então, comecei com essa ideia e estou buscando outras pessoas dentro da internet também,
Então, as coisas estão movimentando. Então, eu não fico triste, por exemplo, apegada a alguma coisa. Nesse ponto, eu sou parecida com o Pablo. Eu não me apego absolutamente a nada. A nada, Sim, nada, tá nada. certo. Para mudar, tipo, se o movimento está mudando, eu sei que eu vou chegar lá. Final do ano, Certo. vocês vão ouvir falar de mim. Ó, outra coisa aqui, ó. Isso que aconteceu no jogo, a pessoa está aqui, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, uma vida toda. Seja às vezes a parte do emagrecimento, seja o que for. Daí a própria vida, né? Essa engrenagem que existe da vida, dá um chute nela daqui, ó. Ela vai ter que ter um foco. Às vezes acontece alguma coisa, ela é demitida, ou ela, sei lá, adoece, então, a vida é dinâmica. Se você não se programa a sua evolução, a vida vem fala, agora você Sim, vai. sim. Então, esse jogo da vida, ele, às vezes, aquela situação mais difícil é a situação que precisava para aprender, né? Eu acho que, gente, eu não sei, acho que já deu, né? Eu, Então, eu queria sim. saber de vocês o código de hoje, por que que foi importante estar aqui. Eu vou falar o meu. Para mim, deu clareza. Clareza de Clareza mesmo, clareou aqui um ponto para mim. Ampliou, na verdade, a conversa que nós tivemos antes, né? Ali antes de abrir as câmeras, Ana, me ampliou a visão. Aí, assim, ó, eu te agradeço por isso, a você e a Ah, Thaís. obrigada. Para Sim, mim também foi clareza. sim, eu tô com Nessa sua você. fala do processo, da constância, que às vezes a gente tem aquela necessidade do imediatismo, né? E isso não é saudável. Mas para mim também me clareou esse olhar para essa constância, para esse mover que às vezes flui de menor intensidade, mas ele não para. Então, Não para mim para. foi muito importante também. Obrigada. Sim, eu tô com vocês, meninas, clareza. Então, vamos contar até três, Clareza? Sim. Sim, 1, 2, 3. Clareza! clareza. Clareza! Excelente dia. Sextou, Excelente né, dia, gente? menina. Tem uma Sextou. excepcional sexta-feira. Sexta-feira Sim, maravilhosa. E a gente se encontra Isso aí no aí. domingo. Tchau. Até domingo, gente. tá. Tchau. Até.